Olá a todos e todas, eu sou Vilma Loreto, do Departamento de Genética da UFPE, e vocês estão ouvindo a mais um episódio do podcast Transcrição. Aos nossos ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire, estamos iniciando uma série nova aqui do nosso programa Transcrição, que é a série Entrevistas. E aí escolhemos o tema Extensão na UFPE, para conversarmos um pouco, né, sobre essa temática muito importante dentro de uma das atividades que faz parte do âmbito universitário. Bom, para conversar um pouco sobre esse tema, nós temos hoje aqui a professora Patrícia Thiago, que é do Departamento de Micologia da UFPE. Olá, Patrícia, tudo bem? Olá, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Patrícia, recentemente, né, a gente tem um desenvolvimento bem maior da extensão, que ela também agora já está associada a algumas outras atividades acadêmicas. Então, a gente tem, dentro do curso, né, de Ciências Biológicas Bacharelado, uma experiência relativamente recente, que é a introdução de uma disciplina, que é a disciplina do ACES, Ações Curriculares de Extensão, onde a gente tem uma disciplina com perfil de extensão. Você poderia falar um pouquinho para a gente como é essa disciplina, como é que ela funciona, historiar até um pouquinho ela para a gente. Pronto. Então, nós estamos no quarto semestre de desenvolvimento dessa disciplina, Ações Curriculares de Extensão. Então, como a professora Vilma já falou, ela faz parte do novo perfil curricular do curso de bacharelado em Ciências Biológicas. Então, ela foi iniciada em 2020, no início de 2020, e foi pensado inicialmente para atividades serem executadas em escolas, em praças, enfim, em espaços abertos e espaços públicos, e depois tivemos que fazer uma adaptação para o ensino remoto em função da pandemia, que se iniciou no Brasil e no mundo, e aí fizemos algumas adaptações. Essa disciplina, ela, na verdade, ela é uma exigência que vem de uma portaria do MEC, onde consta que 10% da carga horária total do curso de graduação, 10% tem que ser dedicado a atividades de extensão. Então, o curso de bacharelado em Ciências Biológicas está iniciando essa experiência dos alunos, então, desenvolverem essas atividades, e, a princípio, foi pensado numa disciplina, Então, essa disciplina, ela tem 12 professores que participam dela, são professores de diferentes departamentos, inclusive Vilma também participa dessa disciplina, e então são 12 no total, e nós somos divididos em equipe. Posso falar um pouquinho já sobre isso, Vilma? Sim, Patrícia, é importante a gente também comentar que é uma iniciativa tão inovadora que eu acredito que foi a primeira disciplina do nosso centro, né, que é o CB, o Centro de Biociências, a ser implementada num dos cursos que faz parte desse centro. E comenta um pouquinho para a gente, então, Patrícia, como é que funciona, né, esses grupos, os professores nesses grupos. Justamente, eu acho que no nosso centro, e eu acredito que tem outros centros ainda também da universidade que não iniciaram essas atividades, Então, assim, eu acho que é bastante interessante, inclusive eu até já conversei com uma professora que é do Centro de Educação, e falando um pouco dessa nossa experiência nessa disciplina, porque conversando com ela também comentou que ainda não iniciaram essa experiência de como implementar isso nos cursos de graduação. Então, acredito que isso é uma coisa que a gente iniciou de uma forma, nós estamos num momento de transição, porque vamos retornar também para as atividades presenciais.
Então, nesse semestre, a disciplina vai ter uma experiência que continua no âmbito do remoto, mas também já vamos iniciar algumas atividades presenciais, né? Então, como que funciona? Os estudantes e os próprios professores orientadores, eles são divididos em equipes. Então, quais são essas equipes? Uma é divulgação e logística, na qual eu participo, professora Laura e professora Cristina, né? São as professoras orientadoras dos estudantes que vão participar dessa equipe. Aí tem a equipe de saúde, que é onde está inserida a professora Vilma, né, a professora Oliane e a professora Betânia. A equipe de biodiversidade e meio ambiente, que é a professora Patrícia também, da bioquímica, né, professora Patrícia Paiva, Marcos e professora Mércia, e biotecnologia, que é o professor Tiago, professor Esther e Jaciane, né? Então, os estudantes são divididos nessas equipes e os professores estão ali para orientá-los, né? Então, a princípio, nós, nesse momento, por exemplo, nos 3 primeiros semestres, de uma certa forma, os temas ficaram mais livres, né? Já nesse semestre, como a gente pretende, né, a gente vai realizar algumas atividades no Horto Dois Irmãos, então, as equipes já estão pensando em atividades que vão ser desenvolvidas lá e que, de uma certa forma, como a gente vem se comunicando, né, enfim, a pessoa responsável pela coordenação de atividades ambientais no Horto, que hoje é Fernanda, né, então tem alguns temas específicos que eles sugeriram para a gente que seria importante, né, que são temas importantes para serem discutidos, enfim, apresentados e colocados ao público que visita o Horto Dois Irmãos, né? Então, as equipes já estão pensando em atividades que atendam a essa demanda. Certo, Patrícia. Voltando um pouquinho para aquele período em que estávamos com essa disciplina nos 3 semestres remotos. De maneira geral, como é o funcionamento dessa disciplina? A gente tem que tipo de atividade? Os estudantes fazem algum tipo de avaliação? Como é que eles são avaliados? Uhum. Então, essas equipes elaboram nos 3 primeiros, né? Então, vou falar mais especificamente desses 3 primeiros momentos. Cada equipe, então, organizam temas que eles julgam importantes e interessantes de serem apresentados para a comunidade, né, para o público geral, né? E aí esses temas são apresentados através das redes sociais. Então, junto à disciplina, né, então, a partir da disciplina, surge um projeto que se chama Biologia nos Bairros, e esse projeto, então, ele está vinculado ao edital Access, né, da universidade. E, então, os estudantes pensam em atividades e divulgam nas redes sociais, que hoje é Facebook, Instagram e YouTube, né? São os nossos principais canais de divulgação dessas atividades. E aí são diferentes tipos de materiais que eles produzem, e isso fica muito livre para eles, né? Então, os estudantes que pensam no tema, quais materiais serão elaborados, e aí isso foi divulgado e está lá, né, nas nossas redes sociais. A equipe de divulgação e logística, ela então ela fica em colaboração com as demais equipes, né? Então, essas equipes, quando organizam esses materiais, eles encaminham para a equipe de divulgação e logística, que vai providenciar, então, a publicação. Antes da publicação desse material, a gente tem um estudante de letras que participa do projeto Biologia nos Bairros, então ele faz uma revisão, uma análise desse material,
E se estiver tudo ok, né, com o material produzido, a equipe de divulgação e logística publica, e a gente tem um cronograma de atividades também de publicação desse material. Então, a gente tem dias específicos para a divulgação dos materiais de cada equipe. E caso o Vitor, né, que é o estudante de letras, caso ele detecte algum problema, a equipe de divulgação e logística devolve para as equipes fazem os ajustes e isso retorna para a equipe de divulgação e logística. Então, basicamente é esse a dinâmica de como as coisas ocorrem, né? Essa equipe de divulgação e logística, né? Porque no final da disciplina a gente organiza uma jornada, né? Que se chama Jornada de Extensão Biológica. Então, essa é a equipe de divulgação e logística que organiza essa jornada. Então, todo o processo de organização da página, das inscrições, transmissão do evento, emissão de certificados, né? Então, essa basicamente são as atividades da equipe de divulgação e logística nesse período remoto, né? Então, agora que a gente está também planejando essas atividades presenciais, aí eles terão agora, né, algumas atividades no Horto Dois Irmãos, né? Que a gente, de uma certa forma, vai organizar para que as equipes possam, então, pôr em prática, né, as atividades que estão sendo planejadas. Sim. Patrícia, você falou uma coisa no início, né, que eu acho que é importante a gente também situar e até comentar. Quando a disciplina começou atrelada ao projeto, que eu acho que agora já é um programa, né, você pode talvez até nos ajudar a diferenciar o que significa um e outro, mas assim, ela foi pensada para ser bem presencial e bem atuante fora do campus universitário, tanto é que se chamou, né, Biologia nos Bairros, ela foi pensada nesse contexto. Então, isso é de uma grande importância, né, a gente ter essa passagem do que é produzido pelos estudantes, que são os principais atores de todas as etapas desse processo, como você já relatou, quer sejam nos grupos que produzem os conteúdos, quer seja no grupo que começa a fazer toda a divulgação e publicação, né, desses conteúdos. Então, assim, a ideia é que era isso, né? A gente teria uma atividade mais presencial e mais próxima de outras comunidades, de elementos da comunidade, quer sejam escolas, parques, praças, né? Então, acho que era esse o objetivo, não era isso? Justamente. Com as atividades remotas, então, a gente diz assim, que tudo que foi pensado e que está sendo divulgado nas redes sociais, de uma certa forma, atinge o público em geral, né? E os estudantes de divulgação e logística vão tentando também buscar seguidores como escolas públicas ou escolas particulares, né, a fim de tentar ampliar também a divulgação dessas atividades. Mas o nosso objetivo maior é realmente ir para as comunidades, né? Então, eu acredito que daqui para frente a gente vai conseguir ampliar cada vez mais essas atividades, né, em diferentes locais das comunidades, seja em escolas, em praças, enfim. Isso aí são coisas que semestre por semestre isso vai ser planejado, vai ser pensado, né? Mas a princípio nós escolhemos então o Horto Dois Irmãos e, né, fomos as atividades foram bem aceitas, né? Acharam bastante interessante e é um espaço também que tem pessoas de diferentes idades, né? Então desde crianças até idosos, um espaço bastante frequentado. As atividades serão feitas num sábado e num domingo, então dias, né, da semana em que tem uma movimentação grande. E a ideia realmente é trazer conhecimentos da área de biologia de uma forma mais simples, né, numa linguagem mais acessível para todos e mostrar que a biologia que ela é interessante, que ela faz parte do nosso cotidiano. Então, acho que esse é o grande objetivo, né? Porque muitas vezes a biologia é associada a nomes difíceis, né? Enfim, tem um certo
né, um certo estigma, assim, da biologia. Então, acho que a ideia é realmente isso, dizer que ela faz parte do nosso dia a dia e o quanto ela é importante, né? E trazer o conhecimento produzido também na universidade, inclusive os conhecimentos produzidos por nós, né? Da UFPE, levar esse conhecimento também à comunidade. Joia. Patrícia, também teve uma outra coisa que você falou que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco mais. O que é essa jornada de extensão que a disciplina apresenta, né? O que é que ela traz para... Ela é aberta ao público? Como é que o público pode ter acesso? Ela até então, e nesse semestre será assim também, ela vai ocorrer de forma remota, né? Então, justamente através, né, por meio do StreamYard, igual nós estamos agora aqui no momento, né? Então, qual que é o grande objetivo dessa jornada? Então, já foram 3, nós estamos indo para a 4ª jornada de extensão biológica, e esse é o momento dos estudantes trazerem um pouquinho da experiência deles. Então, eles falam, né? Basicamente, a gente tem uma abertura onde a gente fala um pouquinho da disciplina, ações curriculares de extensão, do Biologia nos Bairros, e aí depois vem as palestras, né? As conversas, enfim, eu nem consideraria uma palestra, mas os estudantes, geralmente é um estudante de cada equipe, que traz um pouquinho, então, da experiência, porque o público em geral, né, que acompanham, então, essas atividades que são divulgadas nas redes sociais, então, se eles acompanham, eles já conhecem o material, e ali eles trazem um pouco da experiência, como eles chegaram a esse tema, por que acharam esse tema que, né, que cada equipe desenvolveu importante, quais as ferramentas que eles utilizaram para produzir, né, esses diferentes produtos, porque são desde jogos, vídeos, cartilhas, então são materiais diversos, né, que eles produzem e que eles estão divulgando. Então, eles falam um pouquinho da experiência deles quanto protagonistas nesse processo, né, como que eles elaboraram esses materiais. E esse é o grande objetivo da jornada. Então, é um momento dos estudantes, para eles falarem um pouquinho das experiências deles. Pois é, ótimo, né? Então você vê nos grupos, vai ter sempre aquele estudante que vai apresentar todo o trabalho do coletivo daqueles grupos e de uma maneira bem organizada, realmente como um evento muito importante, né? Não só para a finalização do trabalho que eles têm da disciplina, mas para que essa divulgação ainda seja maior ainda, né? Com essa abertura. Acho que isso é importante. Eu queria conversar um pouquinho com você, né, de alguns pontos, não só envolvendo o Biologia nos Bairros, mas a nossa experiência geral envolvendo a extensão. Então, assim, primeiro eu queria ver um pouquinho com você como a gente vê a participação dos estudantes, quer seja dentro da disciplina que está atrelada ao Biologia nos Bairros ou até de maneira geral em programas de extensão. Como é que você vê a participação? Você sabe que formas de atuação que os estudantes podem ter, em que ações eles podem, de maneira geral, atuar dentro de projetos de extensão? Então, acho que as atividades de extensão, elas são muito importantes, e aí tem temas diversos, né, que a gente pode desenvolver, mas é estar junto à comunidade, né, seja qual ela for, né, então, geralmente eu tenho experiência de estar junto a agricultores, né, que a minha área de atuação na pesquisa é com fungos de interesse agronômico, e aí eu tenho, né, essa experiência com agricultores. Então, a partir do momento que você vai até as propriedades, por exemplo, eu vou falar um pouco da minha experiência, que você vai para essas propriedades e aí você convive com essas pessoas, você conhece o histórico delas, você vivencia as experiências delas. Então, a partir dessas experiências, eu acho que tem uma troca muito grande,
E é isso que é importante, porque tem coisas que, por exemplo, nós podemos estar auxiliando eles e eles também nos auxiliam, né? Então, eu vejo muito a extensão nesse sentido de troca de experiências, né? E um momento em que pode ser muito importante para ambas as partes. Então, eu acho que é muito rico, porque muitas vezes o estudante, se ele entra na universidade e ele fica vinculado muito só à pesquisa, pesquisa muitas vezes de laboratório, porque tem situações ainda que tem pesquisa que envolve campo e laboratório, e aí essa troca, né, pode ocorrer, mas eu acho que fica muito limitado. E muitas vezes, quando você vai para as comunidades, né, você consegue perceber quais são os reais problemas, e a partir desses reais problemas, a gente vai pensar nas nossas propostas também de atividades de pesquisa, e que isso vai refletir numa extensão depois também, né? Então, eu enxergo muito dessa forma. Ah, é uma excelente visão. Eu acho que a gente tem essa ideia da troca, da experiência do algo novo, diferente que você está habituado e conhecer como que vivem essas comunidades, como é o caso aí do grupo que você falou, tem a ver com a pesquisa, mas também é um projeto de extensão. Patrícia, um outro assunto que eu acho que é importante, que a gente tem que tratar, a gente pode, eu faço a pergunta em relação a como está isso para a biologia nos bairros, mas a gente pode pensar de maneira geral em experiências que a gente tenha com projetos de extensão, que é o seguinte, tudo que é feito, né, a gente sempre precisa de algum tipo de apoio. Existe toda a regulamentação que a universidade nos dá, né, para ter o projeto cadastrado e as ações executadas, relatórios enviados, e depois a gente tem uma certificação disso, que é ótimo, né, para os currículos de maneira geral, inclusive dos estudantes. Mas a parte financeira também é importante. Então, como é que você vê, como é que está a situação do Biologia nos bairros? A gente tem condições de ter algum aporte financeiro, um apoio? Como é que funciona isso? A princípio nós não temos, né? Ele está cadastrado no Access, e aí para buscar esse apoio financeiro, a gente tem que buscar o PIBEX, né? Então, hoje tem essa diferenciação, né? Porque antes a gente encaminhava, por exemplo, as propostas de extensão diretamente para o PIBEX. Hoje já não funciona assim. A gente primeiro tem que ter um projeto aprovado no Access para depois solicitar o PIBEX, né? Então houve também essa mudança. Então, a princípio, hoje nós estamos só com Access, né? Ou seja, sem apoio financeiro. Mas esse apoio financeiro, e aí a gente vai ter que se inscrever num Access, né, ou num PIBEX, para conseguir apoio financeiro, porque para execução das atividades em loco, né, para a gente ir para os locais, a gente vai precisar, sim, de recursos, né? De um modo geral, eu acho que os recursos financeiros, né, que ainda são poucos para as atividades de extensão. Então, eu acho que ainda se valoriza muito a pesquisa e não conseguem perceber que uma coisa não está separada da outra, né? Uma coisa está atrelada à outra. Então, quando você tá colaborando, você tem um apoio de uma atividade de extensão, você está colaborando com a pesquisa também, né? Então, eu falo assim por mim também, que já teve situações que que uma ação de extensão está apoiando, em várias situações, está apoiando as ações de iniciação científica e também de pós-graduação, né, de mestrado e de doutorado. Então, eu acho que ainda falta mais apoio, mais valorização, né, e maior visibilidade das atividades de extensão também. É verdade, né? Se a gente tiver, por exemplo, só a nível de informação, né, a gente tem uma faixa de alguns projetos que são aprovados pelo edital PIBEX. Eu até considerei que o ano de 2021, que apoiou projetos para o ano 21 e também para o ano 22, atualmente em vigência,
até que houve uma boa aprovação de quantidade de projetos. Mas a gente sempre tem algumas questões. Ou o projeto, você solicita bolsas para os estudantes, que é uma coisa, para alguns estudantes é importante, né? Hoje, quanto mais bolsas a gente puder ter, é importante também. E alguns você opta pelo financiamento, que não é um valor assim tão alto. O Biologia dos Bairros, a gente não tem atuado com bolsistas, mas a ideia é justamente ter mais recursos, não é isso? Isso, isso. Então, quem coordenou a atividade PIBEX foi a professora Tatiana, né? Então, os 2 primeiros semestres dessa disciplina Ações Curriculares de Extensão e o Biologia nos Bairros, ele foi coordenado pela professora Tatiana Gibertoni, que é do Departamento de Micologia também. E aí eu assumo, então, no semestre passado e agora, nesse semestre, mas a gente não solicitou ainda PIBEX, certo? Mas realmente é isso, ou você faz opção pela verba, que foi o caso, e não pelos bolsistas. Então, é isso, né? Geralmente você fica ou um pouco de dinheiro em um bolsista, ou dois bolsistas e nada de dinheiro. Acho que é uma coisa assim, né? Que tá limitado os editais. Então, assim, eu não sei se está aberto o edital PIBEX agora, eu acredito que ainda não, né? Mas assim que abrir, com certeza a gente vai solicitar, mesmo porque a gente precisa desse apoio financeiro e possivelmente de bolsistas também para dar mais suporte para as atividades do Biologia nos Bairros. Então, a gente tem tido monitores, né, que aí são cadastrados via a Pró-Reitoria de graduação, né? Aí tem tido essa experiência com monitores participando da disciplina. Eu lembro que você perguntou também do projeto e do programa, né? Que eu acabei não falei e não respondi essa pergunta. Então, ele inicia como um projeto, e aí depois houve essa ideia de ampliar um pouco mais ele para um programa, uma vez que a gente está atuando em diferentes áreas, né? Então, é biotecnologia, saúde, biodiversidade e meio ambiente. Então, por conta dessa amplitude de temas que a gente trabalha, então, a gente dividiu o projeto nesses subprojetos. Então, cada uma dessas áreas, né, são subprojetinhos. E aí, por isso que ele se torna um programa, porque a gente amplia em subprojetos, né, os temas de cada equipe. Ótimo. Acho que ficou bem claro agora como é que é isso. Patrícia, a gente já vai assim finalizando um pouco essa conversa, mas ainda tem 2 pontos que eu queria conversar um pouco com você. Primeiro, eu até posso contribuir também, se você quiser me perguntar, eu vou bater a pergunta para você, se você quiser bater de volta para mim, eu acho interessante. É o seguinte: qual é a sua visão como professora de atuar em projetos de extensão? A gente falou muito do que é importante para o aluno, mas como professor, o que é que te enriqueceu muito, o que é que te faz, como você falou, você atua também em outro projeto já há muito tempo, assumiu aqui toda essa questão do Biologia nos Bairros, atrelada à disciplina, mas o que é que te move a trabalhar com extensão? Então, até em um outro momento eu quero voltar para falar um pouquinho desse projeto especificamente, né, que eu já comentei contigo. O que me move é estar com as pessoas. Então, eu, assim, quando eu vou para o campo e eu convivo com essas pessoas, eu volto renovada e sempre volto com ideias. Então, eu acho que é um momento mesmo de troca, e nessa troca você resgata as suas energias, mas também vem cheia de informações novas, enfim, de hipóteses aí, de coisas que você pode desenvolver. Então, isso para mim, assim, me renova. Quando eu vou para o campo, eu volto, quando eu vou para lá e converso com essas pessoas, isso me traz uma nova energia. Então, eu para mim é isso, eu estou falando para mim. E para você, Vilma? Boa pergunta, né?
Olha, eu tenho uma coisa assim para falar. Minha experiência autoral em projetos de extensão e assim bem direta realmente tem sido essas mais recentes. Eu estou no Biologia nos Bairros. O nosso Transcrição é um projeto de extensão que iniciou no ano passado e assim gostando tanto dessa temática em extensão, no final do ano a gente também elaborou um pelo laboratório, do qual eu faço parte lá no departamento, e aí eu estou atuando agora em 3 projetos de extensão simultaneamente. E assim, tem sido uma experiência inacreditável. Eu não imaginava que seria tão enriquecedora, tão vasta, e assim tão prazerosa, porque eu encontrei com muitas pessoas também ao longo desses projetos. Vocês, professores, os nossos estudantes, os estudantes que fazem parte do Transcrição, que é uma equipe assim fenomenal, porque levar tudo isso aqui adiante que a gente está levando, sem tanta estrutura, então é fabuloso isso. Eu tinha incursões em projetos de extensão de alguns outros colegas, até de outra universidade, trazendo um pouco o viés da genética, né, que é a minha área, mas assim, tinham sido experiências mais pontuais. E essas têm sido muito mais enriquecedoras. Realmente foi uma reformulação assim muito grande do meu atuar como professora universitária, atuar nesses projetos. Então, eu sou imensamente feliz por estar neles e quero ainda continuar e sempre que possível, né, estar participando. Não quero mais deixar agora a vertente da extensão, porque nós sabemos que, como professores, é difícil a gente trabalhar com os 3 pratos, digamos assim, que a gente tem que estar sempre equilibrando aqui, né, o nosso tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, não é fácil, e ainda tem profissionais, colegas que ocupam os cargos administrativos, então é um quarto prato ainda. Eu acho que o que falta muitas vezes é a gente tentar. Eu acho que muitas vezes pesa porque a gente tem uma tendência de querer separar as coisas. Quando a gente começa a juntar essas coisas, a coisa ela vai fluindo melhor, né? Então, eu acho que é isso, porque vamos supor, se você vai para a comunidade, então você está realizando atividades de extensão, a partir de lá você também elabora propostas de atividades de projetos que podem estar associados a esses estudantes de extensão, a estudantes de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, né? Aquela comunidade que você está indo, você pode levar seus alunos da graduação também. Então, os alunos das disciplinas que você está ministrando na graduação, né? Porque geralmente tudo está vinculado, né? Você não vai para uma comunidade que não tem nada a ver com aquilo que você executa. Geralmente tem um viés, tem um link, né? Então, eu particularmente eu procuro fazer isso. Então, eu trabalho com temas agronômicos, de um modo geral, nas eletivas. Então, eu levo os estudantes para essas propriedades também, para fazer essa troca, né? Para conhecer as experiências deles também. Então, quando você começa a vincular uma coisa com a outra, vai fluindo melhor, e aí não pesa tanto, certo? Mas, assim, eu vou conseguir trazer um pouco mais disso quando eu relatar também um pouco da minha outra experiência, porque essa minha outra experiência vem desde 2013, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma aluna que começou na iniciação à extensão e hoje está no doutorado e vem trabalhando com esses agricultores. Então, da iniciação à extensão, lá no primeiro ano de graduação dela, hoje ela já está no doutorado. Então, ou seja, ela está há quase 10 anos com a gente e foi ali, iniciando ali as atividades com os agricultores e todo o tema dela permeou a partir dessa vivência com esses agricultores. Então, assim, é um pouco disso. Eu acho que a gente tem que começar. E não estou falando que é fácil também, não, né? Mas eu acho que são coisas que a gente tem que começar a experimentar e começar a mesclar tudo mesmo, porque não é separar, não é dissociar. E aí as coisas vão fluindo melhor. Não, exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que a Pró-Reitoria, dentro dos editais, até reforça muito. Olha, o projeto de extensão ele tem que estar atrelado a ensino e pesquisa, e a gente tem que ver esses elementos.
sim, acho que o que você falou é bem mesmo pertinente, e flui melhor quando a gente tem isso, né? Então, assim, minha última colocação, bem direta, né? O cenário é o seguinte: a gente teve, durante esse período da pandemia, o fato de que muitos projetos, como foi o caso do Biologia nos Bairros, que entrou nesse modo remoto, um monte de atividades remotas, as atividades, de maneira geral, inclusive a jornada. Mas cada um de nós que está aqui, eu e você, a gente também teve alguma experiência com o presencial. Você até teve muita experiência com esse presencial. Então, a minha pergunta assim, é bem simples. Na sua opinião, o que valeria a pena? Presencial, remoto, híbrido? O que você acha que pode ser o futuro dos projetos de extensão? Eu acho que o futuro é o híbrido. Eu acho que é misturar mesmo, porque qual é a vantagem do remoto também? Que essas atividades você consegue levar para outras pessoas, até mesmo fora do país, fora do estado, né? Então, eu acho que a ideia é mesclar cada vez mais. Eu acredito que o híbrido, acho que não tem mais como a gente abandonar por completo essas atividades remotas, porque elas ampliaram muito também o nosso leque de convivência com outras pessoas e também de divulgação de tudo que é produzido dentro da universidade, né? Então, eu vejo muito como um híbrido mesmo, daqui para frente, em todos os âmbitos mesmo, desde da graduação até a pós-graduação. Vou concordar com você. Eu também acho que a gente não pode perder, né, toda essa questão. O Transcrição só está aqui hoje porque existiu esse momento remoto. A gente espera fazer algumas coisas presenciais, com certeza, a parte também final do Transcrição, que é a gente ter um contato maior com toda a comunidade estudantil fora da universidade, que no momento a gente ainda está muito afastado dela, a gente espera ter um alcance maior, mas são essas atividades remotas que permitem a gente ter um encontro diverso com pessoas do país inteiro, até fora do país, não só para eles estarem acompanhando, mas estarem participando. E eu, particularmente, gostei muito dessa experiência do remoto, porque ela parece que potencializou algumas coisas que eu não tinha antes. Então, eu notei em mim um pouco de ganho. Não sei se você detectou isso, mas eu notei um pouco disso. Então, assim, Patrícia, a gente agradece muito por você estar aqui, falar com a gente a respeito dessa temática da extensão, desse projeto maravilhoso que é o Biologia nos Bairros. Sei que eu sou suspeita, né, para falar que o projeto é maravilhoso, mas é mesmo, é de verdade, por tudo que ele está construindo e aliando, né, um elemento acadêmico que é uma necessidade de se curricularizar essa extensão. Então, agradeço bastante a você e longa vida à Biologia nos Bairros, com você aí tocando essa coordenação dessa disciplina e do programa. Eu que agradeço o espaço para, né, poder falar um pouquinho dessa nossa experiência e é um projeto, né? A disciplina é um projeto, no sentido que a gente procura estar sempre inovando alguma coisinha mínima que seja, né? Mas a cada semestre a gente tá repensando as nossas ações e tentando implementar, né, outras coisas que a gente acha que vai fluir melhor. E quando eu falo a gente, é porque a gente está ouvindo os estudantes também, então, né, a gente está sempre ouvindo eles, a gente faz uma avaliação no final também, e a partir das colocações deles, a gente também reflete e repensa as nossas ações, né? Então, eu acho que é algo que realmente vai estar sempre em mudança, e essa é a proposta, né? Enfim, e também pessoas diferentes vão passando, né? Mesmo os professores, com o tempo vai, né, vai tendo uma transição, vai ter transição entre departamentos também, então a ideia é essa, né? Que o máximo de pessoas é possível, né, venha para essa proposta, e aí cada vez que entram pessoas diferentes, eu acho que vem ideias diferentes, experiências diferentes, e aí as trocas ocorrem e as mudanças também ocorrem, né? Obrigada, então.